Bom, vamos agora à página 135 do nosso livro. Página 14, naquele resumo que eu passei para vocês. Bom, agora vamos à mensagem à igreja de Laodiceia, ok? Bom, eu vou ler até esse primeiro versículo e depois já comento sobre a era de Laodiceia e aproveito para dar uma ênfase nesse tópico que a irmã Cleonice e o irmão Roberto tocaram. Bom, então Apocalipse 3,14 diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja. Então, se vocês observarem no meu livro de escatologia, o que eu sempre falei sobre as 7 cartas? Essas igrejas existiam na época, esses pastores estavam recebendo essa correspondência por questões que eles estavam às vezes tolerando, tenho contra ti tolerares uma falsa profetisa aí na igreja. Era uma carta direcionada aos pastores, ok? Então ao anjo dessa igreja, e como eu disse para vocês, existia esse pastor lá, existia essa igreja. Em segundo lugar, nós dizemos que essas 7 cartas representam também 7 períodos da história da igreja. Bom, o que eu tenho falado com vocês até agora, vamos dizer, se combina, muita coisa combina. E tenho falado também que em terceiro lugar, então primeiro as igrejas existiam, segundo são 7 eras, e em terceiro lugar existe, por exemplo, a era que nós estamos vivendo. Ela sempre foi chamada nesse estudo de a última era, a 7ª e a última era. Então, uma era mais difícil, porque, por exemplo, todas as outras igrejas, nós vimos que, vamos dizer, tinha algum tipo de elogio, tá bom? E Laodiceia não tem elogio nenhum. Então, realmente, vamos dizer, o que sempre foi interpretado era que esse último período seria realmente um período bem mais difícil da igreja, um período bem mais difícil, que é uma igreja que ela é descrita como miserável, pobre, cega e nua, e tudo isso, claro, tratando espiritualmente, mas que financeiramente ela era rica. E o último, se nós estamos vivendo o período de Laodiceia, como normalmente se interpreta, e eu acredito nessa... faz sentido, as igrejas estão enriquecendo. As igrejas estão enriquecendo. Você pode ter certeza que nesse meio aí, a maçonaria está querendo dar uma influenciada. E nós sabemos que em alguns casos eles conseguem influenciar. Eles conseguem influenciar. Porque, infelizmente, tem testemunho de pessoas pastores da Assembleia de Deus, que eu já vi dando testemunho dizendo: olha, eu era da maçonaria, mas confessei, paguei a minha parte e não sirvo mais. Ele ainda falou para mim pessoalmente, usando a expressão, eu traí a fé. Mas, quer dizer, ele estava lá por questão financeira. Então ele confessou na convenção, ele dá o testemunho dele hoje, e o pior é que ele lá no microfone, é pior mesmo em todos os sentidos, do que possa ser pior. Ele cita o nome de pastores conhecidos da Assembleia de Deus e ainda fala o seguinte: e se ele vier me processar, eu mostro as provas. Então é algo muito delicado. Então qualquer aliança dessa, você pode saber que é ruim. Então realmente o período que nós estamos vivendo, por exemplo, nesse ponto se combina. Então, nesse ponto se combina. E, vamos dizer, até Jesus Cristo se apresentar como o Amém, o que significa, ele se apresentar com esse título? Isto diz o Amém. Qual é o significado desse título Amém? Eu coloquei aí até no resumo, e coloquei aqui no livro também, para nós podermos ler. O comentário diz assim: este termo veio transliterado do hebraico para o grego, o latim
E chegou também ao português, assim, ou seja, sem tradução. A palavra amém, o termo amém, ele não tem tradução, ele foi sendo transliterado, assim, né? Vai trazendo, e você pronuncia essa palavra. Bom, quais as possibilidades? Se você pegar um dicionário, né, como essa palavra ela era usada no início, porque uma palavra que ela vem sendo transliterada, ou seja, pegando o mesmo som, né, e trazendo de um idioma para outro, ok? Pois bem, então eu comento, o seu significado é interpretado como assim seja. Outros interpretam-no como cuidar de, ou ainda edificar. Todas essas são traduções possíveis para essa palavra. Ok? O assim seja, ele é praticamente o mais conhecido, mas a palavra mesmo, talvez, cuidar de, tem uma aplicação a essa igreja. Eu comento, assim seja, Jesus está comunicando a essa igreja que ela é a igreja final. Chegou o momento de encontrar com o Mestre. Cuidar de ou edificar é o que esta igreja precisa, pois a riqueza pode corromper aquela que em outras eras era perseguida. Então, sempre lembrando, eu vou até dizer todas as eras agora, né? Podemos dizer que praticamente, talvez até no Brasil, essa igreja, ela de uma certa maneira, ela está enriquecendo. Vou considerar aqui a Assembleia de Deus, a maior denominação pentecostal, né, do mundo, a maior igreja também do Brasil, ok? Então, vamos citar um exemplo da Assembleia de Deus, que, assim, existem igrejas que realmente alcançaram um status muito grande, até perigoso por questão política, né? Então, é claro que você ter riqueza, bênção financeira, não significa, tá bom, que necessariamente não seja uma igreja cristã, pode ser, mas, por outro lado, também está sendo dito que a igreja seria próspera. Então, nesses últimos dias, a prosperidade iria andar ao lado da corrupção, vamos assim dizer, que ela, ao mesmo tempo que ela é rica, ela é pobre. Ou seja, então ela é rica financeiramente, pobre espiritualmente. Bom, eu comento mais abaixo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes foram igrejas que morreram pela fé que professavam. Filadélfia se livrou da perseguição e se dedicou à obra missionária. Laodiceia não sofrerá perseguição física, mas sofrerá perseguição doutrinária, de maneira que Jesus não poderá entrar nessa igreja. Ou seja, tem uma grande parte, e como eu disse, aí era o padrão que estava acontecendo naquela igreja lá, ok? Era uma igreja que Jesus estava do lado de fora, Jesus não podia nem entrar naquela igreja, certamente falando de questões de opinião, eles assumindo doutrinas. É o que você vai ver também em determinadas igrejas. Vamos dizer, aqui no Brasil, um batista protestante, você vai saber quem eu estou dizendo, aí você vai ver, é um batista protestante, é um batista calvinista. Eles é que falam isso. Um cristão de verdade não fala o que esse homem falou. Aquilo ali não é uma opinião comum. Foi um batista calvinista que lá em São Paulo ele propôs que a Bíblia deveria ser alterada para atender aos homossexuais. Quer dizer, tem que ser um calvinista para falar uma coisa dessa. Então, tem que ser um calvinista para falar uma coisa dessa. Porque é claro que a Bíblia não pode ser alterada, né? Aí você veja, o ímpio, os juízes do Brasil, os que não são cristãos, eles olhando para a lei, eles disseram, né? Não, os cristãos, eles pastores, têm direito de dizer que homossexualismo é pecado. Eles têm esse direito, a lei concedeu isso, né, aos cristãos, aos pastores, né, considerando que realmente é algo normal, pela fé isso é normal. Aí você vê alguém chegar e propor que a Bíblia deve ser alterada, aquele é um calvinista.
Ou seja, é um gnóstico. A história da igreja dele está lá naquele livro que eu contei para vocês, em outros livros que você vai ver. Se você pesquisar hoje na internet é tão fácil, igrejas presbiterianas e maçonaria, procure as igrejas protestantes e maçonaria. Você vai encontrar livros tratando desse assunto, né, em grande quantidade, artigos. Então, sempre teve essa ligação. Aí são exatamente esse, ele no caso é um batista protestante, ok? Que defende que a Bíblia deve ser alterada para atender ao homossexualismo. Ou seja, um calvinista consegue pensar assim, um cristão não consegue pensar nisso. Um cristão, ele sabe que ele tem que defender a Bíblia, porque sem a Bíblia, se a Bíblia fosse destruída, é impossível ser destruída, mas se a sua mensagem fosse provada como, por exemplo, tendo cópia de lendas pagãs, como os protestantes desenvolveram esse pensamento, foram eles que inventaram esse liberalismo teológico, né, que diz que a Bíblia, ela apenas parte dela é palavra de Deus, ela não é totalmente a palavra de Deus. Quem foi que inventou isso? Foram os protestantes. E eles, por via de regras, faculdade deles pregam que a Bíblia ela foi um livro inventado cerca de 600 anos antes de Cristo, copiado de lendas pagãs. É isso que eles pregam. Um cristão nunca vai pregar isso, só um protestante, um calvinista, para pregar isso. Irmãos, e isso é tão horrível que nem os católicos conseguem pregar isso direito. Os católicos que pregam são católicos que não seguem a doutrina. Quem segue a doutrina católica, por exemplo, não pregam isso. Os católicos, eles reclamam dos protestantes terem criado o liberalismo teológico. Como é que eu sei disso? Eu participo de diálogo com eles, né, no Facebook, né, na internet. Aí quando eu começo a escrever, imediatamente eles falam, você é protestante. Aí eu tenho que explicar para ele, né, que eu não sou protestante. Mas então eu sei que eles falam isso. Então lá no diálogo, se eu critico o purgatório, eles falam, vocês protestantes, vocês criaram o liberalismo teológico. Eu tenho que explicar para ele que eu não sou protestante e não fomos nós que criamos o liberalismo teológico. Isso é próprio das igrejas que batizam recém-nascido, né? Então, na verdade, os católicos também, eles foram enganados por essa história que eu digo para vocês, ela foi organizada pelo gnosticismo. Existe dentro do catolicismo grupos gnósticos que eles controlam isso. Olha, o Papa Francisco, ele era um jesuíta. É só você pesquisar na internet e você vai ver que os jesuítas, eles eram gnósticos. Os jesuítas, eles são ligados à maçonaria. Tanto que o Papa Francisco, quando ele se tornou Papa, primeiro ele foi anunciado na maçonaria alemã e depois ele foi anunciado no Vaticano. O site Rainha Maria reclama disso. Por quê? Porque os jesuítas, eles são a favor da maçonaria. Ou seja, eles são gnósticos. Por isso é que o Papa Francisco falou que um ateu vai para o céu. Então, esse é vamos dizer, um exemplo, né? E o que ocorre? Os protestantes, infelizmente, eles acabaram pregando algo que nem os católicos conseguem pregar, que é o liberalismo teológico, tá bom? Então, a perseguição que ela sofre, que eu coloco aqui, qual é? É a perseguição doutrinária. Essa perseguição doutrinária, ela vem de onde? Ela vem do gnosticismo. Toda essa mensagem, quem está por trás disso é o gnosticismo, tá bom? O anticristo, com certeza, ele será gnóstico. Eu falo em algumas aulas, por exemplo, de história de Israel, que o anticristo, ele muito provavelmente, ele vem da maçonaria, né? E vocês sabem que a maçonaria, ela é controlada, a liderança central dela é judaica, né? E provavelmente o anticristo, ele vem dali. E é interessante que esses dias me perguntaram se eu acreditava no que a maçonaria diz, que ela surgiu nos dias de Salomão. Eu vi até uma pessoa afirmando isso, né, num vídeo. Não é verdade que ela, vamos dizer, nasceu com Salomão. Eles dizem que ela nasceu, né, nos dias de Salomão. Eu digo que isso não é impossível, porque a maçonaria, tudo que ela prega, o que parece?
Parece, por exemplo, filhos de Salomão que ele teve com as mulheres pagãs, tá ok? E esses filhos com as mulheres pagãs não tinham direito ao trono, foram sempre deixados de lado, ok? Mas eles, na história, eles traçaram um plano para eles um dia se assentarem no trono de Davi. Ou seja, porque eles são descendentes de Davi. Davi teve descendente pagão? Sim, os filhos de Salomão. Os filhos de Salomão certamente teve um monte de filhos pagãos. E nós sabemos que aquelas mulheres continuavam cultuando seus deuses. E é claro, as mães, elas influenciam muito os filhos. Então, se o pai servir numa determinada religião, uma de Israel, e a mãe servir na religião pagã, o filho vai ser, claro, muito provavelmente consagrado naquele paganismo. Então, por isso que eu digo, pode ser mesmo que a maçonaria tenha sido criada lá e que tenha sido criada por judeus pagãos que querem se assentar no trono de Davi. Isso não é impossível, não. Tá bom? Então, a perseguição doutrinária pior é a gnóstica, porque, como eu disse para vocês, olha, aquela doutrina da predestinação, que é a doutrina da salvação, que Agostinho de Hipona adotou no catolicismo, aquela doutrina da predestinação, ela era pregada por quem antes? Pelos gnósticos, que os gnósticos eram pagãos, todos os pagãos pregavam isso. Aí os gnósticos colocam purgatório na igreja de Roma, vão inserindo doutrinas, a própria doutrina da predestinação, né, que Calvino ele vai, vamos dizer, pregar a doutrina da predestinação pura, né, mesmo que os gnósticos pregavam. Qual era? Se o homem ajoelhar diante do Deus certo ou do Deus errado, ele foi predestinado por Deus. Eram os deuses que determinavam. Calvino dizia isso, né? Que se o homem dobrar o joelho diante do demônio, ele está ali com o joelho dobrado porque Deus predestinou. É uma coisa assim mesmo absurda. Tá bom? Então Calvino foi o que pregou de fato essa doutrina gnóstica, porque era isso que os gnósticos pregavam, né? Ok. Pois bem, e Jesus também se apresenta com o título A Testemunha Fiel e Verdadeira. E eu comento aí, aqueles que não testemunham do Evangelho, Jesus se apresenta como a testemunha fiel, porque a característica dessa igreja é que ela não dava testemunha, né? O que ele precisa testemunhar diante do Pai a nosso respeito, ele testemunhará. Até as nossas falhas em negligenciar a obra missionária. Vamos dizer, tudo vai ser testemunhado. E também ele se apresenta como o princípio da criação de Deus. E eu comento aí, o termo princípio é a tradução do grego archê, que normalmente traz o sentido de originador, né? Significa originador. Porque Jesus Cristo, como Deus, ele deu origem a todas as coisas, né? E depois, quando ele vem a esse mundo, ele é o primeiro a receber também o corpo incorruptível que nós receberemos. Não? Então, nesse sentido, ele também é o primeiro, né? Ok? E como princípio da criação de Deus, ele é o originador e é ele também que dá vida, vamos dizer, a esse corpo, porque ele diz, derribai este templo e em 3 dias eu o reedificarei, ou seja, eu daria vida a ele, né? Porque ele também é Deus. Não pode pregar igual os protestantes que dizem que Deus morreu na cruz. Bom, 3.15.1 diz, não és frio nem quente. O versículo 15, ele diz, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Bom, vamos pensar na característica dessa igreja no mundo, né? Você veja, quando essa semana eu estava fazendo um trabalho de missões, até para a escola dominical de domingo, e eu estava vendo na China. Na China existe uma igreja batista que funciona lá. Existe uma junta das igrejas reformadas totalmente registrada e reconhecida pela China.
né? E eu estava vendo algumas pessoas, né, que estavam, né, mas como é que pode? Por que uma igreja, né, vamos dizer, batista pode e uma outra igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é uma igreja batista, também não pode? Eu sei qual a diferença, eu respondo para eles, mas, tanto que você pode ver lá, eles são ligadas, uma união das igrejas, né, das igrejas reformadas. Onde eles precisarem, a maçonaria ajuda eles a entrar. A maçonaria, ela domina todas as áreas, irmãos. Vocês podem acreditar que a maçonaria também, ela está lá na China. Tanto que vocês veem uma coisa importante que eu vou falar para vocês. Todos os países do mundo devem. A maior dívida do mundo é a dos Estados Unidos. Tanto que estão dizendo que o Donald Trump está fazendo essa loucura aí para ele tentar arrecadar dinheiro, porque vão vencer alguns títulos da dívida americana. Vocês sabem que os títulos da dívida americana são tão valiosos que outros países compram. A China, ela compra títulos da dívida americana. E os países da Europa devem. Todo mundo deve. A quem vocês acham que eles devem? Eles devem a pessoas ligadas à maçonaria, normalmente a famílias de judeus que dominam a parte financeira do mundo. Então, não estou dizendo com isso que os judeus estão errados, isso é algo natural, tá bom? O problema é que tem alguém maligno se aproveitando disso, tá ok? Se aproveitando disso para, de alguma maneira, se assentar no trono de Davi. Essa é a interpretação, vamos dizer, da escatologia que a igreja sempre pregou. E quando eu vejo as coisas acontecendo hoje, esse judaísmo que a gente conhece, chamado, por exemplo, cabala, racidismo, que são judaísmo que eles acreditam que o espírito, né, o espírito de profetas do passado pode aparecer para eles, porque rabinos que dialogavam com espíritos, a gente sabe o que é isso, tá bom? Então esses dois movimentos judaicos, racidismo e cabala, eles nascem com rabinos espíritas. E eles estão fortes hoje em Israel. Eles estão fortes em Israel. Esse, irmãos, é um grande sinal de que o anticristo está para se manifestar no mundo. Inclusive, se você for perguntar aos judeus, né, procurar com um judeu inteirado lá, desses que estão falando que o Messias está chegando, ele te diz até esse Messias é descendente de quem? Um homem chamado Baal Shem Tov. Esse homem que eu acabei de dizer para vocês, que ele dizia que o espírito aparecia um espírito para ele, para conversar com ele, explicar a Bíblia para ele. Aí ele perguntava quem era esse espírito, e o espírito dizia que é o espírito do profeta Aías, que viveu nos dias de Salomão. Ele, então tudo bem, você é dos nossos. E assim esse espírito começou a ensinar um monte de coisas para ele. Tá bom? Só heresias, né? Por exemplo, ele prega que o homem pode alcançar um estado espiritual tão elevado a ponto de ser reverenciado, né, por outros homens, né, até como um semideus. Né? Ele está preparando o caminho do anticristo. Né? Ele aprendeu isso com quem? Com um espírito que se dizia espírito do profeta Aías. Então você pode ver, esse homem, ele deixou uma descendência. E teve um descendente dele que morreu em 1994. Ele se dizia o Messias. Eu posso até pesquisar aqui para poder... Eu não tinha preparado essa parte, mas veio na memória. Mas o Messias judaico que morreu em 1994. Deixa eu ver se ele... A internet aqui está boa mesmo. Aqui, está aqui o nome dele. É o Rabino Menachem Mendel Schneerson. Acredito que seja mais ou menos isso. A inteligência artificial já respondeu, como ela é boa, né? Líder do movimento ultra-ortodoxo e considerado Messias por cerca de 800 mil judeus. Morreu na madrugada, aí ele botou a data de 13/6/1994. E na época, quem acompanhava, nessa época, eu já acompanhava um pouco, havia, assim, entre os judeus, uma crença muito grande que ele seria o Messias, porque ele se apresentava como Messias. E o que esses rabinos estão falando agora,
na internet que o Messias está chegando, você pode ver, são todos rabinos que estão dizendo que o filho desse Menachem, ou um dessa linha de rabinos, desse hassidismo que conversa com espíritos, né? O filho dele está para ser apresentado ao mundo. Né? Vocês vejam como é significativo o período que nós estamos vivendo. Além de Israel estar perto de construir o templo, tem um grupo de israelitas que pratica espiritismo, ou seja, pratica paganismo. Não? Esses estão em grande número em Israel dizendo que o Messias está chegando, e pelas doutrinas deles é um Messias herético. Inclusive, para vocês saberem, eles são os únicos judeus que não acreditam em livre-arbítrio. Baal Shem Tov, ele disse que o demônio que apareceu lá ensinou, não chamou de calvinismo, né? Mas ele acredita na predestinação, porque essa era uma doutrina pagã. Todos os pagãos acreditavam, o horóscopo, né? Os deuses determinam todas as coisas, tá certo? Pois bem, então, agora o 3.16.1, bom, tentar aplicar essa questão, como eu falei para vocês, ao período que nós estamos estudando, as expressões, né? Lá Jesus fala que aquele pastor que está recebendo essa carta, ao anjo da igreja, a carta é escrita aquele pastor vai ser vomitado, tá bom? Pelas coisas que ele está fazendo, tá bom? E o que acontece? Nós vamos aplicar isso a alguma situação aqui no período da última era da igreja, a era de Laodiceia. O que você poderia aplicar aqui como um vômito? O vômito você sabe que é uma rejeição. Então, você não faz mais parte do meu corpo. Então você fica de fora do meu corpo. Ok? Então como poderia aplicar? Por exemplo, isso aqui eu aplico. Essa era é a era do arrebatamento da igreja. Nessa interpretação que a igreja sempre pregou, é a era do arrebatamento da igreja. Ou seja, lembrando que essa carta ela representa o que predomina nesse período. Tá bom? Dessas igrejas, como eu tenho dito para vocês, irmãos, a maioria das igrejas hoje estão controladas pela maçonaria. Uma boa parte das Assembleias de Deus que fez aliança com o Papa, ela, tudo indica, tem ligação com a maçonaria. Para fazer aliança com o papado, e na época do Francisco, que você vai nos sites católicos, reclama que ele seria maçom, simpatizante da maçonaria, é muita coisa estranha, né? Então, como eu disse, uma parte da Assembleia de Deus está participando de todas essas alianças que o Papa Francisco, o gnóstico Papa Francisco, ele trabalhou intensamente por essa união das religiões. Ok? E a Assembleia de Deus está, vamos dizer, participando. Isso não parece mais um sinal do fim que o apóstolo Paulo falou, de apostasia? Então, olha, existe uma religião pagã que está atacando Israel, que estão anunciando um falso Messias lá, estão anunciando um Messias. Essa mesma religião pagã, que é o gnosticismo, né, que é o paganismo antigo, o gnosticismo é o paganismo antigo, ela também está atacando as igrejas cristãs, a igreja cristã, está atacando Israel, está atacando a igreja cristã, como? Através da corrupção doutrinária também. Né? Eles lá em Israel, e vocês vejam que absurdo, esses ortodoxos, eles são contrários ao sionismo. Nós observamos que recentemente o Netanyahu ele precisava de uma determinada quantidade de votos lá no Congresso para ele poder aprovar uma determinada ação do exército. E o fiel da balança ficou com esses ortodoxos que falam desse Messias do hassidismo, né? Um Messias hassidista, ou seja, um Messias pagão, é isso que eles anunciam. E eles se colocaram contra o Netanyahu, e o Netanyahu precisava dos votos deles, tá bom? E eles acabaram
Se vocês acompanharam, ou podem pesquisar, né? Judeus ortodoxos, enfim, votam com Netanyahu. Pode escrever assim que você vai achar. Bom, então eles têm uma influência lá. E você pode pesquisar também, foi muito comentado, porque eles são contra o sionismo, ou seja, eles são contra o Estado de Israel. Acredite, para eles, o Estado de Israel tinha que acabar. Deixa aí os árabes, os muçulmano, palestino, jordaniano, quem for, né? E nós judeus, essa é a pregação deles, olha que absurdo. E nós judeus, nós temos que viver só espiritualmente, sem uma terra. Essa é a nossa religião. O que essa mensagem está dizendo? Essa mensagem está dizendo que toda aquela profecia do Messias deve ser esquecida, né? Enquanto a profecia diz que o Messias vai reinar nessa terra, né? Que vai reinar sobre Israel nesse lugar. Ezequiel fala bem claro, eles vão reconstruir o templo, vai ter culto, vai ter sacrifício por um determinado momento. Daniel também fala, Ezequiel ele dá até as dimensões do templo, fala de uma maneira muito simbólica, mas ele fala no templo, deixando claro que vai ter sacrifício. Então essa religião, ela, por algum tempo, ela vai ser reorganizada. E aonde? Nessa terra. A profecia fala dessa terra também. Então você vê que, na verdade, eles não são judeus, eles são pagãos, esses... E eles, vamos dizer, se dizem também descendentes de Davi. Então, muito provavelmente, essa é uma interpretação minha e é o que nós chamamos de hipótese, tá bom, irmãos? O que eu falei. Nós sabemos que os maçons, eles dizem oficialmente que eles nasceram lá nos dias de Salomão. Bom, aí nós vamos analisando. Nos dias de Salomão, Salomão teve filhos pagãos. A maçonaria, ela pratica o paganismo. Ela pratica o paganismo. Então, existe realmente a possibilidade, pelo que eles falam, e aí a maçonaria ter sido organizada por aqueles filhos pagãos de Salomão que tinham direito ao trono por serem descendentes de Davi e que estariam, né, tentando ocupar esse trono, ok? Em determinado momento da história. E esse período dos últimos dias, isso que eu estou falando para vocês é o que a igreja pregava, né? Que algum desse, provavelmente descendente de Davi, mas através de uma mulher pagã que gerou um filho de Salomão, filho de Davi. Ou seja, ele é descendente de Davi. Essa é uma hipótese porque, como eu disse, os maçons eles só dizem que eles nasceram lá. Mas, por eles praticarem o paganismo, por eles praticarem aquela religião pagã antiga, então pode ser que eles tenham nascido lá, porque realmente esse foi um período que a religião pagã se infiltrou em Israel. O próprio rei Salomão edificou altares aos deuses pagãos. Isso é uma coisa inaceitável para alguém que crê no Deus verdadeiro, que ele é sempre exclusivista, né? Não há Deus além de mim. Então todos esses que existem são, na verdade, obra desses anjos caídos. E que eles odeiam o homem e estão aí para destruir a humanidade. E por outro lado, vocês vejam, esse período que nós estamos vivendo, pode pesquisar o que eu estou falando para vocês, crescimento do satanismo no mundo. Crescimento do satanismo no mundo. Dos Estados Unidos, na Colômbia, notícias que eu vejo, esses são países de destaque. Nos Estados Unidos, o satanismo chegou a entrar na corte, na Suprema Corte Americana, pedindo direito para ensinar satanismo para as crianças na escola. Quem que ia pensar numa coisa dessa? Mas, segundo a lei, os Estados Unidos é um estado laico. Ele não tem religião oficial. E o satanismo, então, é só mais uma religião. Então, se pode ensinar o cristianismo, os juízes decidiram. Não, então pode ensinar o satanismo também. Aí houve uma rebelião, os pais falaram, não, nós vamos tirar nossos filhos da escola. Como é que nós vamos deixar nosso filho aprendendo satanismo?
Não, de jeito nenhum. Aí, vamos dizer, eles criaram leis e tiraram esse direito dos satanistas, mas isso foi recente agora. Isso foi recente. E isso está, vamos dizer, crescendo nos Estados Unidos e na Colômbia. Você pode ver o satanismo, o culto aberto a Satanás está crescendo no mundo. Então, assim, vamos dizer, não faltam evidências para nós. Não faltam evidências para nós. E aqui, vamos dizer, aplicando a esse período, quando Jesus Cristo diz vomitar-te-ei, o que acontece? Essa igreja desse padrão, ela não vai ser arrebatada, ela vai ser vomitada, ela fica de fora do corpo de Cristo. E como eu disse para vocês, se dentro da Assembleia de Deus, que sempre foi mais difícil a maçonaria entrar, mas se ela conseguiu aos poucos na história se infiltrar, e nós estamos vendo que ela se infiltrou e está se infiltrando, algumas foram entregues mesmo à maçonaria, as suas lideranças parece que realmente se corrompeu, a coisa está ruim. Imagine essas outras igrejas, então, que o templo tem um formato de maçonaria, né? As igrejas batistas calvinistas, que elas são patrocinadas pela maçonaria, e elas estão dominando as outras igrejas batistas que não são calvinistas. Por quê? Porque elas têm o dinheiro a favor delas. Ela tem o dinheiro a favor delas, então elas constroem templos, e os templos que elas constroem ficam controlados por maçons. Isso aconteceu aqui na primeira igreja batista de Niterói. Isso foi público, saiu nos jornais. Os batistas lá descobriram um monte de maçons, aí eles falaram, olha, vamos expulsar esses maçons daqui, nem que a gente tenha que ir para a justiça. Aí os maçons responderam que não tinham como ser expulsos porque foram eles que fundaram. E é verdade. Se você for naquele livro que eu falei para vocês, Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico, aquele maçom, ele fundou 3 igrejas batistas, calvinistas, né, protestantes, aqui no Brasil. Uma delas foi essa primeira igreja batista de Niterói. A outra foi a igreja batista da Lagoinha e uma igreja batista em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Isso está escrito nesse livro, Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico. Então você veja, você pega a questão judaica ou a questão eclesiástica, você vê que realmente nós estamos vivendo um período, né, de sinais terríveis. Então, falar em percentual, com certeza mais de 50% daquelas que estão registradas como igrejas, ok? Com certeza mais de 50%. Por quê? Você vai ter que considerar a igreja católica. A igreja católica, vamos dizer, dessas que se dizem igrejas, no mundo, ela é a maior. Ela é a maior. Por quê? Porque você vai em qualquer parte do mundo, o asteca lá que está praticando a religião asteca dele, o africano que está praticando a religião aqui dele, aqui na Bahia, ele é católico também. E aí você vai contar protestantes, né? É uma grande parte da população, todos se dizem católicos, apesar que, vamos dizer, nunca vai da igreja, né? Eu me lembro uma vez lá no INCA, onde eu trabalhava, que eles fizeram alguma coisa lá, eles falaram assim, não, nós temos que ir pela maioria. A informática, isso foi lá em 2000, tinha 4 pessoas, né? 5 pessoas comigo. Eles falaram assim, olha só, aqui são 5 pessoas, 4 católicos e 1 evangélico, então nós vamos seguir a regra dos católicos. Aí eu falei, ué, mas tudo bem, você me disse que é católico, mas você, por exemplo, você falou que você acreditava em reencarnação. Não, mas eu sou católico também. Eu acho que a reencarnação é justa. Eu falei, não, católico não pode acreditar em reencarnação. Aí tinha um chinês lá, né? Eu falei, Cheng, você é católico? Ele, sim, eu sou católico. Eu falei, qual a última vez que você foi na igreja? Foi quando eu me casei, há 20 e tantos anos atrás. Então, mas uma grande parte da população, o que está sendo falado para essas pessoas? Que eles, para alcançar a vida eterna, eles receberam o batismo católico e já estão garantidos. Quando eles morrerem, a alma deles vai para o purgatório e o padre vai chegar lá, a família vai dar alguma oferta, fazer alguma oração, a sua alma sai do purgatório e vai para o descanso, porque vocês já receberam o batismo cristão, né? Eles estão sendo enganados. Eles estão sendo enganados.
Eu fico pensando nessas pessoas morrendo e chegando diante de Deus para sofrer o juízo. Eles estão sendo enganados. Isso me faz lembrar os egípcios, que passavam a vida toda trabalhando para poder se enriquecer e guardar ouro para outra vida, né? Guardar uma série de riqueza para ele poder ir bem na outra vida, mas quando ele morre, ele vai diante de Deus para um juízo. E aqui não, eu guardei uma oração do livro dos mortos. Não tem oração do livro dos mortos. Disseram que meus parentes fizessem uma oferta. Não existe oferta, nós vamos julgar as tuas obras, o que você fez em vida, e você vai para um local de descanso para guardar a ressurreição, ou vai para um local de sofrimento. Vamos dizer, era uma surpresa. A mesma acontece com essas pessoas que acreditam que a alma dele precisa queimar um tempo no purgatório. Um deles, dessas pessoas que eu estava conversando na sala, uma vez ele falou sobre isso. Ele ainda falou assim: Levi, vocês evangélicos, vocês têm que ser mais maleáveis, igual a Igreja Católica. O purgatório, ele é um recurso bom, porque a gente morre, mas tem como recuperar, os nossos erros aqui na Terra. Eu falei para ele, só que purgatório não existe na Bíblia. O julgamento da Bíblia é o que você faz agora. O que a doutrina do purgatório faz com as pessoas? Eles vivem a vida deles tranquilo, porque de vez em quando vão lá confessar. Um outro lá a última vez que ele foi na Igreja Católica foi quando ele se casou, talvez 20 anos, 30 anos, não que a pessoa não vai na igreja. Mas ele acredita que lá na hora da morte é o que todas as pessoas normalmente fazem, né? Essa doutrina católica está aí há 1700 anos. Vai lá, o padre vai falar umas palavras em latim, né? Palavras que ele usava no templo de Júpiter, lá são as mesmas palavras, por isso que é falado em latim, porque lá no templo de Júpiter, eles falavam em latim aquelas orações. Ele continua falando a mesma oração. Vai lá, faz aquela oração e a alma da pessoa é tirada do purgatório. Depois faz uma missa do 7º dia. É isso que as pessoas acreditam. Então, quer dizer, esse engano está no mundo. E nós vivemos essa situação, como eu falo para vocês. Historicamente, a igreja evangélica ela assim, vamos dizer, contada sobre ela uma história muito feia, dizendo que a igreja católica, a igreja evangélica, a igreja cristã cometeu todos esses erros de organizar guerra, cruzadas, tudo, tá bom? E isso não é verdade, né? Como eu tenho mostrado para vocês. Bom, o versículo 17 diz o seguinte: e como dizes, rico sou e estou enriquecida. Olha, aqui está falando de riqueza financeira. Aqui está falando de riqueza financeira, né? Que a igreja, nesse período, ela, vamos dizer, seria uma igreja de uma boa condição financeira, né? Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes, veja só o que ele diz, irmãos, que és um desgraçado, ou seja, sem a graça, tá bom? Sem a graça, e desgraçado aqui naquele sentido de espiritual. Às vezes as pessoas usam vulgarmente, né? Mas aqui é a pessoa que perdeu a graça, né? Desgraçado significa isso, aquele que perdeu a graça de Deus, tá bom? E miserável, e pobre, e cego, e nu. Né? E eu comento abaixo: a igreja da última era não enfrenta perseguições, ela tem as portas do evangelho abertas, mas infelizmente se ocupa de construir muitos templos, demonstrando muita riqueza. O simples fato de ser rica não torna uma igreja abominável, mas neste texto Jesus começa a esclarecer que, além da riqueza financeira, outra característica a torna abominável. Espiritualmente é uma igreja desgraçada, ou seja, não possui a graça de Deus. É miserável, que representa o extremo da pobreza. Então, alguma pessoa que vai talvez até ler desgraçada, vai pensar, até a Bíblia usar essa expressão feia, né? Mas é porque poderia até escrever, né, que perdeu a graça de Deus, que perdeu a graça de Deus. Mas é o significado de desgraçado aqui, é que perdeu a graça de Deus.
O versículo 18, bom, nesse período, nesse padrão que nós vivemos, nós temos que conseguir dizer não para todo esse tipo de engano, né? E de corrupção, todas as coisas ruins. E às vezes até, vamos dizer que às vezes a riqueza, ela pode enganar o ser humano. Uma vez eu me lembro, que sendo antiético, falar da Igreja Universal, acho que não é antiético, né? E tinha um pastor da Assembleia de Deus elogiando pelo grande crescimento deles, né? Olha aí o que eles estão fazendo, estão enchendo igrejas, né? Eu falei assim, mas pastor, ao mesmo tempo, eles estão fazendo lá culto de descarrego, né? A doutrina que eles pregam é totalmente diferente. Eles não têm nem doutrina da salvação. Eu falando, é uma crença completamente diferente. A história deles é ligada à maçonaria. Se você for olhar como bênção financeira, como sendo sinal de espiritualidade, aí então, vamos dizer, estragou. Aí então nós teríamos até que a Igreja Católica seria a abençoada das abençoadas, porque quem vai lá no Vaticano, bate fotos lá, sabe, tem ouro na parede, tem ouro mesmo. E tem ouro mesmo. Então, tanto que tem um seriado, um documentário, são uns 8 capítulos, está disponível no YouTube, A Igreja Oculta. Italianos que escreveram livros, um lá contando que não tem como calcular a riqueza da Igreja Católica no mundo. Não tem como calcular a riqueza da Igreja Católica, porque ele fala o que eles têm de peças de artes, de Michelangelo, coisa que você não tem nem como calcular. E o que eles têm também de empresas organizadas e terras. Não? A quantidade de terras que a Igreja Católica ainda mantém em países como o Brasil, não? Tem alguns países que tomaram tudo da Igreja Católica, como a Inglaterra, né? Os protestantes tomaram tudo. Não? A Igreja Católica perdeu praticamente tudo. Mas o Brasil, aqui no Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro, a Igreja Católica é dona de boa parte ali, porque lá em 1500 ela recebeu aquelas terras. E ela nunca vendeu, as pessoas podem ocupar lá, mas tem que pagar um determinado imposto a ela. Então não tem nem como você calcular. Então, e não é só a Igreja Católica, né? Como eu disse, as igrejas protestantes também, elas têm muito recurso financeiro, inclusive a Batista Protestante, que, como eu estava dizendo para vocês, ela funciona normalmente lá na China. Você pode ver que existe uma igreja batista gigantesca lá na China. Que igreja é aquela? É só você ver a aliança do qual ela faz parte, é a Igreja Reformada. A Igreja Reformada, ela tem a proteção da maçonaria. Pode pesquisar que você vai encontrar a Igreja Batista na China, você vai encontrar a igreja bem grande lá. Não existe alianças reformadas, registradas, né? Bom, então nesse período, Jesus dá um conselho para esse pastor, né, que está recebendo a carta. Se você não está vendo as coisas direito. E nós vamos aplicar a nós nesse período, né? Aqueles que, vamos dizer, não querem ficar cegos também, né? Porque, de alguma maneira, o pastor dessa igreja se tornou cego, né? Bom, Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírios para que veja. Estou na página 139, tá bom? No nosso arquivo, estamos na página 17. E eu comento aí, ouro é símbolo de boas obras. Qual a obra simbolizada neste ouro? A obra que Paulo condena ou as obras que Tiago afirma serem necessárias, pois trata-se de um resultado automático na vida do salvo? É claro que o texto faz referência à vida transformada que Laodiceia necessita retornar, né, que é a obra que o apóstolo, que Tiago fala na sua epístola. Tá bom? A riqueza financeira não é um desastre.
mas a pobreza espiritual é o desastre, né? Então ela era realmente rica financeira e ela é pobre espiritual. Bom, 3.18.2 também foi prometido que ela deveria comprar, no caso, ouro provado no fogo e vestes brancas, não? Para se vestir, porque está nua, não? E também colírio para que ela veja. Ou seja, a igreja, ela, além de toda a pobreza, ela é cega, né? Ela é cega, está diante de Deus nua. O versículo 19, capítulo 3, versículo 19, já vou concluir, vou abrir para os irmãos perguntarem, só tentar concluir esse tópico. O versículo 19, no livro está na página 140, quem tiver com a Bíblia, abra. Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Não, então lembrando, a mensagem está sendo escrita ao pastor, ao anjo da igreja. E esse pastor ilustra uma situação e coisas que nós estamos interpretando que acontece na história da igreja. E aí já vem o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando você vê isso aqui, o que você pensa? Você pensa na doutrina da predestinação e na doutrina do livre-arbítrio. Porque uma das coisas, eu até coloco a grande armadilha do inferno para fazer a igreja, a Assembleia de Deus, apostatar da fé, qual é? É o calvinismo. Por quê? Você vai estar mudando a doutrina da salvação, meu Deus. Se você muda a doutrina do livre-arbítrio para a predestinação, você está assumindo que você pregava heresia. E é isso que os protestantes dizem. Eles dizem que pregar livre-arbítrio é heresia. Eles chamam a Assembleia de Deus de herege. O que a Assembleia de Deus está fazendo? Uma parte da Assembleia de Deus eu concordo, nós somos hereges. Agora nós vamos aceitar a doutrina da predestinação. Vamos aceitar a verdadeira doutrina da salvação. É isso que alguns assembleanos estão dizendo. Você está dizendo que todos esses nossos pastores que trouxeram a fé para nós, que já morreram, eles foram todos condenados, porque eles pregavam então heresia. Se livre-arbítrio é heresia, eles foram todos para o inferno, meu Deus. Então é uma incoerência muito grande, né? E é claro que aqui Jesus também está deixando claro o livre-arbítrio. E qual a mensagem que eu posso então interpretar? Né? Um dos temas que o diabo usaria nos últimos dias, o inimigo usaria, seria mudar a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. Porque, eu repito, se a Assembleia de Deus se tornar calvinista, ela está assumindo que ela era uma seita. Não dá para você mudar a doutrina da salvação. E a verdadeira igreja nunca vai mudar. Eu falo, se a Assembleia de Deus se tornasse, isso não vai acontecer, né? Mas até porque ela já fez uma declaração de fé, vão ter essas pessoas que vão ficar aí, podemos dividir aqui o calvinismo, mas não pode não. Na verdade, segundo a nossa doutrina, nós não aceitamos essa doutrina da salvação deles e não queremos, porque nós sabemos que essa doutrina é pagã. Essa doutrina, os pagãos, essa doutrina é o horóscopo. O horóscopo diz que as pessoas são predestinadas, que tudo que acontece na vida delas está determinado. Hoje eles falam, né, pelas estrelas. Quem eram as estrelas para os antigos? Eram os deuses. Então, eles acreditavam, o horóscopo dizia que tudo que acontece com o homem é predestinado pelos deuses, que são as estrelas. Então, é o mesmo que o calvinismo prega hoje, tá bom? Bom, e quem vencer nesse período, irmãos? Aqui eu sempre pergunto às turmas no seminário e eles falam que a promessa mais gloriosa é feita àquele que vencer na igreja de Laodiceia. E eu concordo, né? Os irmãos normalmente elegem essa promessa aqui. Veja, Apocalipse 3, versículo 21. Diz o seguinte: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no seu trono. Então foram promessas diversas que Jesus fez, tá bom? A de Filadélfia foi lindo, né? Ser coluna do templo de Deus, tá bom? Mas aqui Jesus promete que aquele que vencer nesse período vai assentar-se do trono com Jesus. De todas as promessas é a mais gloriosa, por isso eu coloquei aí no número 3.21, ponto 2. Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, está na página 142 do livro. Aos vitoriosos da era da igreja sem característica definida, nem frio nem quente, Jesus apresenta a maior das promessas. E por que é glorioso, irmãos? Porque pense, você está entre pessoas que estão sendo enganadas, estão pregando doutrinas erradas, estão fazendo alianças como muitos estão fazendo com a maçonaria, tá ok? Que estão deixando de se envolver por esse sentimento de poder e até de riqueza. Você está convivendo com essas pessoas e as heresias delas não conseguem te influenciar. Não? Esse sentimento pelo poder, pela riqueza, né, não consegue te influenciar. Então, realmente você vive num período em que a pior tentação da criatura, ela está atacando, que é a tentação do poder, da glória, porque foi isso que derrubou o querubim ungido. Tá bom? A tentação pelo poder, pela glória. Foi isso que derrubou o querubim ungido, e nós sabemos que isso é realmente na história o que fez com que muitos homens mudassem o rumo. A oportunidade de ter fama, de ter glória, de pessoas que realmente esquecem completamente o cristianismo, esquecem de Deus. Por isso eu disse exatamente o que aconteceu com o querubim ungido. O número 3.21.3, eu coloquei aí que essa igreja não tem nenhum elogio. É a única igreja que não tem nenhum elogio. Diz o seguinte: a todas as igrejas Jesus falou de alguma obra boa, algo digno de nota, mas Laodiceia é uma igreja que não há do que se falar. Exatamente isso, não tem nada na igreja de Laodiceia digna de nota. Não se fala bem e também não se fala mal. Ela não critica o mundo, por isso este não fala mal dela. Ela não agrada a Jesus, por isso este não fala bem dela. Então, é uma igreja, vamos dizer, sem nenhum tipo de elogio, para descrever que realmente aquele pastor, ele estava numa situação lastimável. Aquele pastor, ele estava numa situação lastimável. E a situação padrão hoje, eu posso dizer para vocês que é lastimável, porque ser dominado pela maçonaria, nós sabemos que a característica, o que a humanidade tem que aprender, esses americanos, colombianos e outros, né? Aqui no Brasil também, lá no Rio Grande do Sul, o culto a Satanás, irmãos, o satanismo é forte lá, tanto que depois das enchentes agora, eles iam fazer, não sei se chegaram a levantar lá uma estátua dedicada a Satanás. O culto a Satanás lá no Rio Grande do Sul é forte, está crescendo no mundo todo. Então, chegaram em Gravataí. E levantaram, né, em Gravataí. Então, o que está acontecendo... destruíram de novo. Ok. Então, o que ocorre? Isso está acontecendo no mundo todo. Né? E você pode ter certeza... Acompanhe o que eu tenho dito para vocês. Essa COP30 que vai ter aí no Pará, sempre que acontecem essas reuniões de ecologia, na verdade, ela é uma reunião da religião pagã. Ela é, na verdade, um encontro da religião pagã. Esse negócio de ecologia está sendo usado pela religião pagã para reativar, porque a religião pagã antiga era o quê? Era o culto à natureza. Há 2 anos atrás, eles fazem sempre de 2 em 2 anos, né? Em 2023, em novembro de 2023, eles foram lá no Monte Sinai, fazer um culto de pedido de perdão à natureza. Essa é a religião de Baal, irmãos. Essa é a religião da Babilônia antiga.
Você vai ver ali essas pessoas ligadas ao horóscopo, o hindu, porque a religião hindu nasceu aonde também? Nasceu tudo na Babilônia. Todos eles fazendo invocação ao mundo dos mortos. Junto com eles, os católicos. Junto com eles vão ter pastores presbiterianos. Tem pastor presbiteriano que, como eu disse para vocês, lá nos Estados Unidos, um ano ele trabalha na igreja presbiteriana, o outro ele trabalha na igreja católica. Um ano ele diz que invocar o mundo dos mortos é paganismo, no outro ano ele faz invocação ao mundo dos mortos para tirar uma das pessoas do purgatório. Essa é a religião deles. Bom, quem falar o que eu estou falando para vocês vai ser considerado um problemático. Quem está estudando comigo há mais tempo, sabe, uma certa pessoa, uma pessoa até bem conhecida da CPAD, ele, certa vez, a gente conversando e saiu esse assunto, eu falei, Levi, você ficar falando isso, você vai ser isolado nas Assembleias de Deus. Tanto que, me lembro, a irmã Cleonice, que estuda comigo há bastante tempo, lembra que eu contei isso, né? E graças a Deus, Deus operou, a Confraderge me chamou e tem gostado do meu trabalho. Eles também concordam. Por quê? Porque isso era o que a Assembleia de Deus pregava há 20, 30, 40 anos atrás. Aquela ali é a Babilônia apocalíptica. Igreja que batiza recém-nascido não é igreja cristã. A igreja da Assembleia de Deus sempre pregou isso. Tá bom? Bom, e número 3.21.4, o último tópico, na página 143 do livro, uma igreja também sem um despertamento. Lembra, a igreja de Esmirna, ela não teve despertamento também. São só essas duas. Eu comento aí, olha, a carta se encerra sem um despertamento, dizendo, né, eis que em breve virei, não tem esse despertamento. Todas as outras igrejas, com exceção de Esmirna e Laodiceia, tiveram despertamento em que Jesus diz, breve virei. Você vai encontrar nas outras 5 cartas. Ok? Só Esmirna e Pérgamo que não. Esmirna interpreta-se como não sendo necessária. Ela vivia uma perseguição tão intensa que esperava ansiosamente a vinda de Jesus. Laodiceia interpreta-se como não tendo direito de participar da volta de Jesus, não tendo direito de participar do arrebatamento da igreja. A maioria nem acredita no arrebatamento da igreja, né? Dessas igrejas, daquelas que se dizem igrejas, tá bom? Falando do padrão, a grande maioria católica, protestante, reformada, elas não acreditam, na verdade, no arrebatamento da igreja. Elas acreditam que já estão no milênio. Eles falam aí de vinda de Jesus e de arrebatamento da igreja. Para eles, na verdade, já estão vivendo o milênio, o reino de Deus, o reino de paz. Essa é a confusão, né, que eles pregam, né? E aproveitando, nós estamos terminando o capítulo 3. A interpretação, por exemplo, que eu recebi no Instituto Bíblico Pentecostal e que a Assembleia de Deus pregava, qual era? É que esse momento do Apocalipse, ele marca o arrebatamento da igreja. É o fim da era da igreja. A partir de agora, a maioria das coisas vão acontecer no futuro. Tem pequenas exceções, por exemplo, capítulo 12, o Apocalipse volta na história para mostrar Jesus nascendo, uma mulher que é o povo de Deus, gerando Jesus, ele sendo arrebatado para Deus, tá ok? E o dragão perseguindo a mulher. Então é um ponto que volta na história. Mas a maioria das coisas vão tratar da grande tribulação, os selos, trombetas e taças. Então, na próxima aula, o que nós vamos começar a estudar? O capítulo 4, tá bom? O capítulo 4, que ele exatamente inicia com João sendo arrebatado, que é, na nossa interpretação, o arrebatamento da igreja.